Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está aqui essa noite, você que nos visita, seja muito bem-vindo, você está em casa. Hoje estamos com algumas pessoas a menos, né? Vou falar um pouquinho depois sobre isso. O nosso culto hoje, na sua forma, também será diferente, também logo vamos perceber isso, mas tem algo que não muda. Nós estamos aqui, nós nos reunimos essa noite aqui para aprendermos mais sobre Jesus, sobre a sua palavra, para meditarmos os caminhos dele para as nossas vidas, porque nós cremos que não há um outro caminho, não há uma outra verdade, não há uma outra vida, há apenas um caminho, há apenas uma verdade, há apenas uma vida, e isso é o Senhor Jesus Cristo. Então nessa igreja, domingo após domingo, quinta após quinta, nós nos reunimos aqui para cantar, para aprender, para pregar, para orar ao nosso Senhor. Eu quero convidar você a meditar num princípio muito importante a respeito da igreja, para que a gente, antes de cantarmos, a gente cante com consciência, entendendo o que a gente está fazendo. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 19 e também o versículo 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmãos, nós precisamos entender o privilégio disso. Jesus, através da cruz, através do seu sacrifício, ele nos compra. Através do sacrifício de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Não só mais criaturas, mas filhos de Deus. E esse é um grande privilégio, porque quando cremos em Cristo, a Bíblia vai nos ensinar isso, que no momento em que cremos em Cristo, cremos na boa nova do Evangelho, na mensagem da salvação, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, faz de nós sua casa. Você pode dar a volta ao mundo quantas vezes você quiser. Se fosse possível você ir de uma ponta a outra do universo, você não encontraria um privilégio maior do que esse: ser chamado casa de Deus. Nós somos casa de Deus, morada do Senhor. E nós nos reunimos aqui essa noite, queremos nos reunir aqui essa noite, devemos nos reunir aqui essa noite com essa consciência. Nós somos casa de Deus. Deus está aqui. Amém? Amém? Você crê nisso? Que Deus está aqui? Então, muito mais do que a gente chegar aqui e ver se as cadeiras estão alinhadas, ou se o chão está limpo, se as janelas estão abertas, se o slide está torto ou está reto, ou se a camisa do pastor está desabotada, está botada errado. Eu acho que não está. Muito mais do que prestar atenção nesses detalhes, a nossa consciência precisa estar voltada a isso. A nossa maior preocupação não deve ser então com o prédio, com a estrutura, não que isso não importa, mas a nossa maior preocupação é em preparar essa casa para o Senhor. Nós vamos oferecer de forma pública agora, juntos como irmãos, um culto ao Senhor. E Ele merece o que nós temos dele. E Ele não quer as nossas roupas, a nossa estética, a nossa organização. O que Ele quer é o nosso coração.
dobrado diante dele, com a consciência de que somos casa dele. Então estamos aqui, mas a pergunta é: está tudo pronto? Está tudo pronto para, como igreja, adorarmos ao Senhor, louvarmos o nome do Senhor, prestarmos um culto ao Senhor? Está tudo pronto? A casa está organizada, os corações estão focados nisso? Ou ainda há algo que te prende lá fora e não aqui? Eu não estou dizendo que você deve deixar suas preocupações lá fora, não, traz elas junto para cá. Sabe aquela ideia que a gente escuta muito? Deixa suas preocupações lá fora e se preocupa só com o que está acontecendo aqui. Não, traz elas junto, mas coloca tudo aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Despeje todas as suas ansiedades, preocupações, as suas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós. E mais do que um cuidado esporádico, mais do que você experimentar que Deus tem suprido uma ou outra necessidade da sua vida, a vontade de Deus em te trazer aqui essa noite é para que você entenda que há algo muito maior, muito mais profundo que Ele deseja fazer na sua vida, que é preencher o teu coração com algo, ou melhor, com alguém que não é encontrado em nada nessa terra. É a própria presença do nosso Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé e nós iremos orar nesse momento. Eu quero convidar você a não apenas ouvir passivamente a minha oração, mas você realmente colocar o seu coração diante de Deus e pedir a Ele: Senhor, a Tua palavra ensina que a Tua casa não é o prédio, a Tua casa não é aquilo que nós podemos construir com nossas mãos, produzir. Senhor, a Tua casa é o Teu povo, é o Teu povo reunindo para Te adorar. E nós queremos que essa casa esteja organizada, nós queremos que essa casa esteja pronta para receber, para cultuar, para celebrar o nosso Deus. Nós não somos mais da gente mesmo, nós somos comprados, e isso por um alto preço. Então devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, que aquilo que existe dentro de nós saia, transborde em adoração a Deus. Eu quero orar com você nesse momento, e nós vamos cantar. Nós, igreja, vamos cantar. Você sabe qual é o ministério de louvor da igreja? É a própria igreja. Como os irmãos sabem, o Júnior não está aqui. A irmã vai nos conduzir para que não saia cada um atirando para um lado. Nós vamos ter um norte, mas nós vamos cantar ao Senhor. Porque com ou sem instrumento, o nosso Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Temos falado sobre isso domingo após domingo. Que possamos, através desse tempo, pensar naquilo que estamos cantando, meditar e pedir ao Senhor que todas essas verdades que cantaremos, todas essas palavras, essas declarações que iremos cantar, sejam de fato verdade em nossas vidas. Que não seja uma noite de hipocrisia, mas uma noite de quebrantamento. Que não seja uma noite de faz de conta, mas uma noite de verdade, de rendição ao Senhor. Então eu quero convidar você a orar nesse momento, e logo após nós iremos cantar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que é nos reunirmos como Teu povo, antes mortos, distantes, condenados, mas o Teu amor nos alcançou. O Teu amor nos atraiu. O Senhor nos deu vida. O Senhor tem nos santificado. O Senhor nos colocou na Tua mesa. O Senhor nos chamou para perto. O Senhor nos fez Teus filhos. E como filhos nós queremos cantar com a consciência de que o Senhor é santo, com a consciência de que o Senhor merece o que nós temos de melhor, com
com a consciência de que o Senhor merece toda a nossa adoração, toda a nossa atenção, a nossa reverência. O Senhor merece tudo isso, o Senhor é digno de tudo isso. Então não permita, ó Deus, que as nossas preocupações lá de fora nos mantenha lá fora, com a cabeça lá fora, longe. Mas que as nossas preocupações estejam aqui conosco, diante do Senhor, prostrados diante do Senhor. Clamamos, ó Deus, que mais do que preparar esse lugar para receber os nossos irmãos, mais do que organizar as cadeiras, nós queremos preparar o nosso coração, porque é aí que o Senhor deseja habitar. Nos traz, ó Deus, a consciência da Tua presença. Nos traz, ó Deus, a convicção que o Senhor está aqui. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu canto, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Boa noite, meus irmãos. Então, nós estamos aqui e nós cantamos essas verdades que o nosso Deus é santo, que Jesus é santo, que Ele é digno de todo esse louvor, de toda a honra, de toda a glória de nós. E o que Ele fez para nos atrair até Ele foi dar o Seu Filho naquela cruz para pagar os nossos pecados. Ele derramou o Seu sangue naquela cruz. Que maravilhosa demonstração de amor. Então eu convido agora os meus amados irmãos a olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus. Eu olho para a cruz e para
a vida do pastor Tito, para que seja ministrada essa palavra, Senhor, e ela entre dentro do nosso coração, nos transbordando de amor, esse amor de Jesus. Graças a Deus e te louvamos, Senhor, por mais esse dia. Amém. Estão vendo esse povo bonito aí? Olha só como eles estão com cara de quem está com saudade das esposas, ó. Todos ali, ó, sofrendo com saudade das esposas. Pode não estar aparecendo, mas eu acho que estão. Eu quero acreditar que estão. Pode acender as luzes. Eu queria só projetar essa foto aí, foi uma foto que nós tiramos lá em Itaara, no ABG. Nesse momento está acontecendo o 36º Congresso dos Homens Batistas do Rio Grande do Sul. Nós estávamos lá até agora à tarde, chegamos dentro de uma parte da oficina, eu e o Leandro. Aquele Leandro, levanta a mão, esse Leandro. O outro Leandro está lá ainda, o Leandro da Mirte está lá ainda. E amanhã pela manhã eu retorno para lá, o congresso termina na terça de meio-dia. Tem sido um tempo muito abençoador. Quero incentivar os outros homens da igreja a se puxar, a se organizar, a orar também, porque a gente sabe que tem muitas coisas que envolvem trabalho, dispensa, enfim, dinheiro, né? Tudo são coisas que a gente tem que cogitar, mas quero incentivar você a no próximo congresso também estar conosco. No domingo que vem, vamos falar um pouquinho mais, vou desafiar os homens a trazer um feedback aí do que eles ouviram, né, do que foram ministrados lá. Mas tem sido um tempo muito bom, tanto na parte das oficinas, das preleções, como também o tempo que nós podemos passar juntos ali, conversando, jogando, rindo, conversando. Até ontem a gente foi dormir tarde, quando a gente estava entre 5 ali numa sala, e aí quando a gente percebeu que os pensamentos já não estavam muito assim, mais direito, já estavam falando bobagem, dando risada um na cara do outro, aí a gente pensou, acho que é a hora de dormir. Aí fomos dormir. Aí quando nós chegamos no quarto, um vivente, que eu não vou falar quem é, fica aí na sua curiosidade, um vivente descobriu que eu não tinha arrumado a cama dele ainda. Então estava todo mundo dormindo no quarto, cheio de outros caras dormindo já, e o vivente recém foi arrumar a cama dele. Foi uma aventura. É muito bom esse tempo, porque a gente estreita os laços. Rindo, a gente aproxima o coração um do outro, passando tempo um com o outro. Eu e o Leandro, nós voltamos agora à tarde, ele está ali dando risada porque está lembrando de algumas situações lá, mas nós retornando hoje à tarde, nós conversamos sobre tantas coisas do nosso coração, ele abrindo o coração dele, eu abrindo o meu. É muito bom quando você tem pessoas que caminham junto com você. E é claro que nós irmos para lá, nesse congresso, é só resultado das nossas reuniões dos homens aqui da igreja. Então, regularmente, pelo menos uma vez por mês, nós tentamos nos reunir para conversar, para pensar um pouco sobre a masculinidade de acordo com a palavra de Deus. Então você, homem da igreja, participe disso. Você precisa andar com outra pessoa. Você não é o Superman. Olha para o teu braço, tu não é o Superman, tá? Tu nem está com a cueca por cima da calça, tu não voa, tu não é o Superman. Tu precisa de alguém caminhando junto contigo, cuidando do teu coração, pastoreando o teu coração, te exortando. Você precisa disso. Eu estou, irmãos, assim, ó, muito... no próximo domingo eu quero deixar os demais irmãos falar, mas eu quero dizer assim que eu estou muito orgulhoso. Assim, um orgulho bom, tá? Não um orgulho pecaminoso. Eu estou muito feliz por aqueles irmãos que estão reunidos lá. Porque se você tem acompanhado aqui há algum tempo, você percebe que toda vez que nós chegamos no momento do sermão, eu peço para você, abra sua Bíblia, no livro tal, e acompanhe na sua Bíblia, para ver se aquilo que eu estou dizendo, de fato, está ali. E o que me impactou muito é que alguns dos nossos irmãos que estão lá, vieram conversar comigo sobre, após as preleções, pastor, isso aqui é isso mesmo, eu fiquei em dúvida, eu não entendi, será que eu entendi certo? Pensando, meditando a respeito daquilo que foi falado. Hoje à tarde nós tivemos um tempo muito bom lá, de quebrantamento mesmo, de eu ver aqueles homens que alguns dão o dobro de mim, não que isso seja muito difícil, mas alguns dão o dobro de mim,
ajoelhados, chorando, vendo homens lá cantando ao Senhor, orando, se abraçando, alegres por estarem ali, e claro, comendo muito também. Os caras são imparáveis, mas tem sido um tempo muito abençoador. E eu gostaria de convidar você agora, nesse momento, a orar por aqueles homens que estão reunidos. Quero convidar você a se colocar em pé. E nós, como igreja, nós vamos orar e nós vamos interceder pela vida daqueles homens. Nós vamos orar especialmente pela vida dos homens da nossa igreja que estão lá. Quem aqui é esposa de um homem que está lá, do marido que está lá? Levanta a mão, por favor. O teu já voltou, né? Está aí, né? A Bianca lá também, levantando a mão. A minha oração é que vocês recebam de volta, de braços abertos, cheios de amor, afeto, carinho e tudo mais que tiver direito, homens completamente transformados pelo Espírito Santo. Eu tenho orado por isso. Eu quero que a minha esposa me receba assim de volta também. Porque eu creio que quando Deus bota a mão na nossa vida, as coisas não continuam mais do mesmo jeito. Gente, não é um lugar, mas é o fato de nós olharmos para o Senhor e nos dedicarmos àquilo que Ele tem para nós. Então, ok, nós não estamos lá agora, mas o mesmo Deus que está lá, está aqui. E eu não estaria aqui se eu não julgasse prioridade nós nos reunirmos como igreja para adorarmos ao Senhor e buscarmos a Sua presença e a Sua direção para nós. Então eu gostaria de pedir para que um outro homem, de forma voluntária, orasse por aqueles que estão lá. Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por nossas vidas, ó Deus, obrigado por mais esse dia, Deus, reconhecemos a Tua grandeza nas nossas vidas, ó Deus. Nesse momento, Deus, quero colocar em cada um de Deus que está lá, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que desse a eles, que pudessem me dar, Senhor, conhecer, Senhor, aprender mais de Ti, Deus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que Tu dá, Senhor. Também peço por nós que Tu podemos ir por mim, pela minha pessoa, Deus, que a próxima vez possa isso, e poder, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, ficar mais próximo de Ti, Senhor, fazer a Tua vontade dentro das nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor, tudo de deles lá, Senhor, que já aprendam, Senhor, voltam mais cheios de Ti, ó Deus, que sejam, Senhor, momentos agradáveis, ó Deus, e que possam retornar com cuidado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem sentar? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, número 37. Salmo número 37, nós vamos meditar a partir do versículo 1 até o versículo 13. Então, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Como eu já disse antes, acompanhe o texto, vê se aquilo que nós vamos conversar, pensar, aquilo que eu vou dizer está de acordo com a palavra de Deus, porque ela é a autoridade, ela é que dá o norte para as nossas vidas e não as minhas ideias, não aquilo que eu acho. A direção das nossas vidas não está no eu acho de alguém, mas está naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que a Bíblia está dizendo. Todos encontraram? Salmo 37. Salmo é fácil, né? Mais rapidinho. A partir do verso 1, então, o texto diz assim: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira
e rejeite a fúria. Não se irrite, e isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que vocês os procurem, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Que o Senhor fale conosco. Você provavelmente já viu essa cena. Se você é pai, provavelmente você já fez isso. Mas nos é familiar aquela cena de um pai jogando o seu filho ou sua filha para o alto. É familiar também, na maioria das vezes, a mãe do lado apavorada, dizendo: não faz isso. O irmão que chegou a fazer assim: ó, é isso aí mesmo. Só muda o endereço, né? Pai parece que vem pré-fabricado para fazer isso, e a mãe vem pré-fabricada para dizer: não faz isso, porque vai que cai. Mas é uma boa forma de a gente ilustrar a confiança que a criança, o filho ou a filha, vai desenvolvendo no cuidado, na segurança do seu pai. Não é incomum nós vermos essa situação do pai jogando a criança para cima e pegando novamente, enquanto o pai está com aquela cara de lunático, a mãe apavorada, a criança está dando risada, amando. Obviamente, como pai, que veio pré-fabricado para fazer isso, eu faço isso com a Joana. E quando eu paro de fazer, ela faz assim um movimento como quem diz assim: continua. Contra a vontade da mãe dela, é claro. O fato do pai estar ali pegando firme a criança, quando ela cai mais uma vez em seus braços, cada vez que isso acontece, a criança vai desenvolvendo segurança. A criança vai desenvolvendo confiança naquele que a segura. Nós temos o costume de deixar muitas coisas na nossa vida ao acaso. É claro que um pai prudente jamais fará isso enquanto dirige, por exemplo. Ele não vai fazer isso enquanto está cortando grama. Ele não vai fazer isso enquanto está lavando a calçada. Com uma mão ele vai estar aqui, com a outra vai estar jogando a criança para cima. Porque o que ele tem em seus braços é algo muito valioso. É algo muito importante. Ele não pode deixar ao acaso: não, se der eu pego, se pegar, peguei, se não pegar, caiu. Fazer o quê? Acontece. É um filho, é uma criança. Nós temos a tendência de deixar ao acaso algumas coisas da nossa vida, mas nunca coisas que nós julgamos importantes. O que é importante para a gente dá importância, a gente prioriza, a gente planeja. Eu vi uma frase, eu não lembro de quem é o autor, eu até compartilhei nos meus status ali, que dizia assim: muitas pessoas têm um plano para ganhar mais dinheiro, mas não possuem um plano para crescer espiritualmente. Qual o seu plano para você crescer espiritualmente? O que você tem feito? Quais foram os objetivos a longo prazo que você colocou para você conhecer mais a Deus? Nós fazemos planos, nós pensamos, nós planejamos acerca de tantas coisas, porque aquilo que é importante a gente não deixa ao acaso. Mas quando é algo importante, a gente para, analisa e pensa: o que eu faço? Você não sai fazendo uma viagem sem saber qual é o caminho que você vai pegar. Eu vou sair andando por aí, uma hora eu chego. Você não faz isso.
Porque o que tem em jogo é algo importante, é o tempo, é o dinheiro que você vai gastar com o combustível, é o cansaço. Você percebe que aquilo que a gente atribui importância, nós planejamos, nós pensamos. Por outro lado, as coisas simples a gente deixa ao acaso. As coisas simples, as coisas sem importância, é aquilo que a gente pensa assim, se der, deu, se não der, não deu, também não faz muita diferença. Pouca coisa. Vou passar lá no mercado e vou comprar uma Fanta laranja. Aí eu chego lá, a Fanta laranja está 9 pila. E a suquita está 6. Eu olho e penso, tanto faz, vou levar a suquita. Tanto faz. Ingerir açúcar colorido só, tanto faz. Não importa. É uma coisa importante. Quando a gente vai pensar um pouquinho com mais cuidado isso na questão da saúde, claro que é importante. Mas eu estou querendo dizer que não é algo que vai afetar a tua vida de forma imediata e eterna. Você entende aonde eu quero chegar? Que muitas vezes nós deixamos a nossa vida espiritual ao acaso. É a famosa teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Ninguém vai completar? São muito crentes, né? Mas você conhece. Vida leva eu. Eu sei que tu conhece. Jesus conhece teu passado, meu irmão. Lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quem falou amém é porque cantou bem certinho no ritmo na cabeça, né? Mas nós não podemos deixar a nossa vida com Deus ao acaso. Porque de repente para nós, mas quando a gente para analisar, está muito bem desenhado, a nossa queda vai acontecer. Se não priorizarmos a nossa vida com Deus, a nossa queda vai acontecer. Se continuarmos vivendo como hipócritas, sem estar dispostos a tratar os nossos corações, as nossas vidas, a nossa queda vai nos alcançar. O pecado é como um cachorro que fica correndo atrás de você. A consequência do pecado é como um cachorro que fica correndo atrás de você. Ele tem muito mais resistência do que você. E ele corre muito mais rápido do que você. Uma hora, ele vai te pegar. Não brinca com isso. Eu já compartilhei aqui em um outro momento que quando eu era criança, eu tinha muito medo de cachorro. Quase fobia de cachorro. Eu via um cachorro, eu já começava a olhar para as árvores assim, pensando qual está mais perto e é mais fácil de eu subir. Porque eu sabia que eu não ia conseguir correr do cachorro, ele ia me pegar. Eu estou usando essa série aqui de exemplos, de ilustrações simples e até mesmo tão fúteis, talvez, tolas, para a gente entender algo de que nós planejamos tantas coisas na nossa vida, mas não planejamos, não paramos para pensar sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Você pode deixar algumas coisas da sua vida ao acaso, mas fazer isso com o seu coração, fazer isso com a sua vida, é loucura. Vou ver no que vai dar. Vai dar ruim, pode ter certeza disso. Não podemos brincar com algo que é tão valioso, a saber, o nosso destino eterno, a nossa condição eterna. Não podemos deixar isso ao acaso. O contexto desse salmo de número 37 que nós lemos, o autor é Davi. Mas lá no versículo 25, nós não vamos meditar em todo o salmo, mas lá no versículo 25 diz assim: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Quem está falando, quem está escrevendo, esse salmo aqui, ele é considerado um salmo de sabedoria, quase um provérbio. Porque ele foge um pouco da característica dos outros salmos, que são orações, o salmista falando com Deus. Mas aqui a ideia do salmista aconselhando, tanto ele mesmo quanto aos outros. Mas nós não temos aqui um piá falando, nós não temos aqui um guri falando, nós temos um rei, a saber, o melhor rei de Israel, da história da nação, dizendo: eu já fui novo
e agora eu sou velho. Mas eu nunca vi um justo. Eu nunca vi alguém que anda com Deus ser desamparado por Deus. Eu nunca vi alguém que coloca Deus em primeiro lugar ser abandonado por Ele. Eu nunca vi isso. Estamos falando de alguém que enfrentou inúmeras perseguições, batalhas, guerras. E em todas essas situações, por sua própria experiência e por sua observação, esse agora antes jovem, mas agora velho, idoso, Davi diz: eu nunca vi um justo ser desamparado por Deus. Eu nunca vi um crente bom ficar na mão com Deus. Eu nunca vi isso. Davi não é mais aquele guri meigo, ruivo que a gente tem na nossa mente quando nós vemos o relato dele aparecendo pela primeira vez na narrativa bíblica, quando ele vai lá e mata Golias. Golias desdenha de Davi. Era um piazote de fato. Nem armadura ele conseguia colocar. E com uma pedra, uma santa pedra, diga-se de passagem, derruba Golias. Todo mundo fica impressionado, porque antes todo mundo estava duvidando. E o choque para aqueles que então viram Davi vencendo aquela batalha emblemática, o choque é muito grande, porque ele é um piá. Mas não é mais esse Davi que está falando. Mas ainda assim, ainda um piá, Davi já experimentava do favor de Deus. Lembra do discurso de Davi diante do rei Saul? Quando ele vai dizer assim, Saul, aqui é a NVT, nova versão do Tito, tá? Não é assim que está escrito lá, só vou dar uma... Saul, não fica triste não fica aborrecido aí, eu derrubo aquele cara. Eu peito ele. Levanta aí, Marcos, por favor. Agora levanta aí, Luiz. Imagina só a gente dizer assim, o Luiz peita o Marcos. Deu ruim, né? E agora, meu pai nem está aqui. Fica tranquilo, é só brincadeira. Pode sentar, obrigado. A gente olha para isso e pensa assim, da onde, cara? Isso não existe. Não existe. Ele chega diante de Saul e diz assim, eu peito esse cara. Não fica nervoso não. Tá tudo certo. Isso impacta muito o meu coração. Isso devia estar na nossa mente. Porque Davi entendia essa batalha não é entre exércitos. Mas esse cara aí está vindo contra o próprio Deus, aquele que é o Senhor dos exércitos. Tanto é que quando Davi se apresenta a Golias, e ele diz assim, quem tu acha que tu é? Seu incircunciso. Você não é de Deus não. Quem tu acha que tu é vindo contra o povo de Deus? Você vem contra mim com escudo, com espada, com lança, com tudo mais, mas eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. A gente precisa um pouco disso, né, gente? De confiança, que Deus é por nós. Voltando para aquele momento, eu quero dar uma ênfase nisso aqui, quando Davi se apresenta para Saul e diz assim, não, fica tranquilo que eu peito ele. Saul diz, bota pelo menos a minha armadura então. Ele era muito pequeno, não estava acostumado com aquilo, ele não consegue nem se mexer, a espada ele mal consegue levantar. Ele vai lá com a sua funda, ou seu bodoque, e 5 pedras. Quando estão duvidando de Davi, ele não diz assim, não, confia que eu sou bom. Confia que eu ando treinando umas pedradas aí, e eu sou o cara, eu sou atirador de elite. Não, ele não diz isso. Ele diz assim, enquanto ninguém estava olhando, eu estava lá com o rebanho do meu pai. Veio um leão, e o Senhor estava comigo, e eu livrei as ovelhas da boca do leão. Veio um urso, e eu livrei as ovelhas da boca do urso. Fica tranquilo, esse gigante já caiu. O resultado da confiança, esse é o título do sermão dessa noite, o resultado da confiança, é a intervenção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos confiar que naquele breve momento em que estamos como aquele pai que joga aquele filho,
estamos caindo de volta, tem um Pai ali que vai nos segurar firmemente, que não vai nos deixar cair. Não é porque a gente é bom e sabe dominar a queda, se ajeita bem porque o Pai nos pegue direitinho. Não. É porque o Pai sabe cuidar da gente. Nós precisamos confiar no Senhor. Davi afirma isso: eu nunca vi um crente bom ser desamparado. Eu nunca vi. Você já viu? Você já viu um crente de verdade ser desamparado pelo Senhor? Você já viu, você é capaz de dizer, aquela pessoa lá, aquele lá era um crente de verdade e Deus o abandonou? Isso não acontece. Porque Deus é pelos seus. Esse salmo, ele tem uma organização diferente dos outros salmos. A cada 2 versículos, o salmista Davi, ele traz uma ideia e reforça, ele desenvolve e reforça uma ideia. Então nós vamos meditar aqui em versículos pares, tá? Nós vamos meditar aqui primeiro no versículo 1 e 2, depois 3 e 4, 5 e 6 e assim por diante. O versículo 1 e 2 nos diz: não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Não se ire. O termo no hebraico aqui traz a ideia de não se esquentar, não ferver. Talvez você ainda vai lá para esquentar água, você esquenta a sua água na chaleira, no fogo, né, da forma clássica. Hoje, na maioria das casas, pelo menos que eu vou, vejo a gente esquentando a água na chaleira já elétrica, aquela, né? Tu bota lá, quando ferve, desliga. Essa ideia da gente não ferver de raiva, não ficar acumulando ira, não ficar acumulando aborrecimento por causa dos homens maus. E ficar acumulando, até uma hora que ferve. E aí explode. Não é raro a gente encontrar pessoas dizendo assim, olha, aquilo dali para mim foi a gota d'água. Já suportou muito mais coisa. Mas tem aquela coisinha que é a gota d'água. Porque fica ali acumulando, esquentando, se irando, até que ferve. Não se ire. Não se esquente. Talvez de uma forma um pouquinho mais contemporânea. Não esquenta a cabeça. Não fica perdendo tempo se aborrecendo por causa dos homens maus. Nem tenha inveja dos perversos. O capim, ele seca, o mato, a grama seca, porque em determinado momento para de receber o suprimento da terra. Morre. Não dura para sempre. Morre. Da mesma forma, a relva, as plantas que em algum momento estão verdes, estão brilhantes, formosas, também logo murcharão. Da mesma forma, os perversos passarão, secarão, murcharão. No versículo 1 e 2 eu quero destacar o seguinte: nós precisamos fugir dos extremos quando somos apresentados ou nos encontramos em circunstâncias de perversidade, diante de homens maus, diante do pecado. Nós precisamos fugir dos extremos. Quais os extremos que o texto aqui nos apresenta no versículo 1 e 2? A ira é um extremo e a inveja é o outro extremo. É muito fácil eu olhar para o pecado da Tânia e acusar ela. É muito fácil. Eu mirar com o que a Tânia fez. Nossa, sua pecadora, chegou hoje e nem me deu um abraço. Nem considero que foi eu que passei correndo por ela. Nossa, como a Tânia é pecadora. Ou eu fico com inveja da Tânia. É muito fácil
nós nos irarmos contra o pecado dos outros, ou até mesmo invejarmos o pecado dos outros, porque há o contexto aqui, como eu disse, nós vamos meditar em todo o Salmo, leia todo ele depois em casa, mas traz aqui também a ideia de que o ímpio muitas vezes prospera, o perverso muitas vezes tem um aparente sucesso nessa vida. Ou vai dizer que você nunca parou e olhou e pensou assim, ó, cara, eu faço tudo certo. E parece que nada dá certo. Mas o fulano lá, que faz tudo errado, parece que tudo dá certo para ele. É promovido, tem tudo do bom e do melhor, aparentemente uma vida perfeita, os filhos não incomodam, a esposa é doce, porque tem umas esposas aí que são amargas. Mas tudo isso vai passar, tudo isso é faz de conta. Diante da maldade, diante daquilo que é errado, nós precisamos fugir dos dois extremos. Ficar bravo com isso, irar, ter ódio disso, ou ter inveja disso. Como eu queria também ter aquilo que o perverso tem. Como eu queria viver como aqueles que não conhecem a Deus. E quando eu estou falando aqui sobre odiar o pecado, ter ira, eu não estou falando que é errado a gente ter ira do pecado, vou colocar isso de forma mais clara. Mas eu estou falando que é errado a gente alimentar ira contra aquele que comete pecado, o pecador. A ira de Deus, um dos atributos de Deus é a ira, e a sua ira é santa, é justa, é devida contra o pecado. E da mesma forma nós devemos ter essa ira, esse nojo, esse ódio, esse repúdio pelo pecado. Jonathan Edwards vai dizer que enquanto o pecado não for amargo para nós, Cristo não será doce. Enquanto você continuar gostando do pecado, você não se deliciará com a presença de Jesus. Então sim, nós devemos odiar o pecado. Odiar tanto o pecado, mas tanto, com tanta força, com tanto ódio, ao ponto de lutar contra ele no nosso coração. Porque é aí que mora o maior perigo de todos, é o nosso coração. É muito fácil a gente se irar contra o pecado do outro, enquanto negligencia o nosso próprio. Não se aborreça. Ontem ainda, depois da programação lá no congresso já ter terminado, nós estávamos ali entre uns homens conversando, estávamos falando sobre isso, sobre o julgamento. E nós conversávamos um pouco sobre a seguinte citação, de um livro chamado Discipulado, de um teólogo alemão, que provavelmente eu vou pronunciar o nome errado, Dietrich Bonhoeffer, que diz assim: quando julgamos o outro, tomamos uma posição de distanciamento para observar e refletir. Você consegue pensar nisso? Obrigado, Bim. Quando a gente olha para o nosso próximo, para o nosso irmão que está em pecado, e nós simplesmente odiamos ele, simplesmente o julgamos, nós estamos tomando uma posição de distanciamento. A gente para, se distancia, porque o irmão é pecador, né? Você é santo, então você se distancia do pecador, você para, observa e reflete, se analisa. Realmente, sempre soube. Pela cara do Roberto eu sabia, isso aí não me surpreende, sabia que era um sem vergonha, sabia. Será que essa é a forma correta de nós agirmos? Te amo, Roberto, fica tranquilo, mora meu coração. O amor, porém, não deixa espaço e tempo para isso. O amor que nós devemos ter para os nossos irmãos não alimenta essa distância. Pelo contrário, coloca ele aqui do nosso lado.
Para o que ama, o outro jamais poderá ser objeto de contemplação desinteressada. Eu vou olhar para o outro, enxergar o pecado dele e ficar assim, não tenho nada a ver com isso. Vocês lembram, após Caim ter matado Abel, quando Deus chega para Caim e diz assim, cadê teu irmão? Vocês lembram da resposta de Caim? Será que eu sou responsável pela vida do meu irmão? A audácia, né? Claro que sim, é a resposta. Ele é teu irmão. Claro que você é responsável pela vida do seu irmão. É claro que sim. Não, pastor, mas é claro que sim. É responsabilidade nossa. Nós não podemos ficar apenas procurando direito no que o irmão pode nos oferecer, mas também assumir as nossas responsabilidades para com os nossos irmãos. É claro que a vida do outro irmão é responsabilidade minha. Para o que ama, o outro jamais poderá ser objeto de contemplação desinteressada. O outro é a qualquer momento reivindicação viva de meu amor e meu serviço. O que isso quer dizer? Que o fato de o outro estar vivo, eu devo amá-lo e servi-lo. Não me afastar e agir de forma desinteressada. Cuidar do seu irmão não é função apenas do seu pastor, não. É sua também. Sabe por quê? Porque ele é teu irmão. Falamos aqui isso outras vezes. Se você não deseja viver esse relacionamento de irmandade, entendendo que a igreja é família, você vai se sentir desconfortável na nossa igreja. Porque a gente quer ser família. Agora falo por mim, eu sou metido. Eu vou querer entrar na tua casa, eu vou querer entrar no teu coração, eu vou te fazer perguntas difíceis. Porque eu quero ser teu irmão, não só da boca para fora. Eu não quero ser teu irmão só aqui dentro da igreja. Eu não quero ser teu pastor só aqui dentro da igreja. Eu quero caminhar contigo e chegar junto contigo, abraçado lá no céu. Amém? Seguindo aqui na citação. Mas será que o mal do outro não me obriga necessariamente a condená-lo, justamente em favor dele, por amor a ele? Será que o fato de o outro estar pecando não cria então a necessidade de eu condenar para que ele entenda que aquilo é pecado? Porque uma coisa nós precisamos entender: os nossos irmãos, quando caem, quando pecam, o que eles precisam não é da gente passando a mão na cabeça, não. É a gente trazendo a realidade, a consciência do peso da ofensa que cometeram contra Deus. Mas também abraçando com amor. É claro que essa linha divisória, ela é delicada. Entre eu amar o meu irmão que pecou e amar o pecado que ele cometeu. Porque muitas vezes, eu e você, que nem sempre somos crente bom, às vezes a gente dá uma de sem vergonha, a gente prefere não condenar o pecado do nosso irmão, a gente prefere não exortar o nosso irmão, porque fazendo assim, a gente tira da mão dele o direito de nos exortar. Porque daí, se você peca e eu não te exorto, quando eu peco, e você vem querer falar alguma coisa, eu vou dizer assim: nunca te julguei. Você percebe como isso é desastroso para a vida da igreja? A linha divisória é delicada, é claro, mas nós precisamos entender que um equivocado amor ao pecador está bem próximo do amor ao pecado. Se eu não entender que eu devo amar o meu irmão e não amar o pecado dele, encorajando o pecado dele, ou não exortando ele acerca do seu erro, eu não estou amando o meu irmão. Na verdade, eu estou prejudicando ele. É o amor de Cristo ao pecador que é a própria condenação ao pecado. É a expressão mais aguda do ódio ao pecado. É exatamente o amor incondicional no qual devem ver os discípulos de Jesus, no discipulado, que resulta naquilo que jamais alcançariam com o amor dividido
ou concedido segundo medidas pessoais ou sob condições próprias, a saber, a condenação radical do mal. Sabe o que toda essa frase longa aqui quer dizer? Você quer condenar o pecado na vida do seu irmão? Você quer se irar de uma forma justa e santa contra o perverso, contra o pecador? Ame-o. Ame-o com o amor de Cristo. Porque essa é a expressão de ódio mais aguda contra o pecado. Você pode tentar fazer isso de qualquer outro jeito, do seu jeito, com a sua ideia, da sua forma. Você não vai chegar numa condenação radical do mal. Você quer mostrar o quanto o pecado é feio, é danoso, é destrutivo? Ame o seu irmão com o amor de Cristo. Não se ire contra ele. Tampouco inveje que o fato de ele estar vivendo o pecado está trazendo benefícios momentâneos para ele. Fuja dos extremos. O equilíbrio está em amar o nosso irmão com o amor de Cristo. E você que está aqui, você que tem frequentado a nossa igreja, você que tem o desejo de estar conosco, você precisa entender que o amor de Cristo será derramado sobre a sua vida para que você possa ser tratado. É isso que nós queremos, é isso que nós prezamos. O versículo 13 e o versículo 4 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você já se perguntou, se você já passou por esse texto, mas você já se perguntou por que o apóstolo Paulo diz para a gente não se cansar de fazer o bem? Há uma ordem na Bíblia que diz: não se canse de fazer o bem. Você já parou para pensar o porquê? Por que Deus manda a gente não se cansar de fazer o bem? Porque fazer o bem cansa, desgasta, judia muitas vezes da gente, tira pedaços da gente, machuca, dói. Confie no Senhor e faça o bem, diz o texto. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Esse texto, o versículo 4, diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não pode ser entendido de forma errada, porque há muitos que pegam esse texto de forma isolada, tiram do contexto e pensam assim: bom, se eu disser que gosto de Jesus, Ele vai ter que me dar tudo o que eu quero. Tudo que eu desejar, eu vou ter. Mencionei, acho que foi no domingo passado, a teologia da Xuxa, né? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Jesus não é assim, gente. O relacionamento com Deus não é assim. Confie no Senhor e faça o bem, faça aquilo que precisa ser feito. Faça aquilo que o Senhor ordena que você faça. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de seguir o caminho que Deus claramente estabeleceu para nós. Você está vivendo dias difíceis? Ok, mas isso não muda o fato de Deus ter dito que nós devemos seguir esse caminho e não aquele. Não se canse de fazer o bem. Deleite-se no Senhor. Coloque o seu prazer nele, em fazer a vontade dele, e aí que está, os seus desejos serão voltados para ele. Não é que a gente vai ter tudo aquilo que a gente quiser, mas quando nós nos deleitamos em Deus, e a ideia aqui é colocar o nosso prazer nele, o nosso amor nele, a nossa paixão nele, o nosso coração será voltado para ele. E tudo aquilo que nós desejarmos será as coisas dele, e não as nossas. É por isso que os nossos desejos serão saciados, então. Aqueles que são casados aqui, vocês se lembram do início do relacionamento de vocês? Quando o zoinho brilhava?
tem que brilhar ainda, né? Mas lá no início brilhava mais fácil. Você lembra quando você sentia frio no estômago porque queria estar com a pessoa que você amava? Você lembra que quando a pessoa dizia assim, não, vem me encontrar. Estava chovendo, você se imaginava num clipe de TV e você ia. Era romântico. Caminhar na chuva em busca da sua amada, do seu amado. Isso era romântico. Pede para fazer isso hoje. Até parece, está chovendo. Vou ficar doente. Ficava até tarde conversando. 2, 3 da manhã, 4 da manhã. E aqueles que já eram crentes ficavam orando ainda, né? 6 da manhã estava em pé. A cara que é um zumbi, mas o coração pulando de alegria. Aí mandava uma mensagem logo de manhã dizendo assim, foi tão bom dormir ouvindo a tua voz. Aí outra pessoa do outro lado recebia a mensagem dizendo assim, ai, que lindo. Aí hoje diz assim, eu não acredito que tu dormiu falando comigo. Tá deitado, o casal na cama ali, dá uma cotovelada e diz assim, eu não acredito que tu não estava me escutando. Nunca presta atenção no que eu falo mesmo. Alguém se identificou aí ou todo mundo? Só muda o endereço. A ideia de pensar sobre isso é que no início, quando o seu prazer, o seu deleite estava na pessoa amada, o desejo do seu coração era agradar a pessoa amada. Qual que era o desejo do teu coração? Estar com ela. Gente, diante de Deus aqui, eu não quero ser um hipócrita, mas eu luto todos os dias para que a paixão dentro do meu casamento permaneça viva. Eu luto todos os dias por isso. Todos os dias. Não é sempre que eu consigo fazer do jeito que eu quero. Aqueles que são casados sabem, entendem o que eu estou falando aqui. Mas o ponto é que lá no início, parece que a gente não media esforços. Não tinha tempo ruim para fazer aquilo que agradava a pessoa amada. O desejo do meu coração era ver a Ana sorrindo. E eu fazia tudo que estava no meu alcance para fazer isso. O desejo do meu coração era esse. Não que hoje não seja, mas como eu disse no início, brilhava mais fácil o olho, né? Nós precisamos nos deleitar, colocar o nosso prazer em Deus, e então os desejos do nosso coração serão voltados para Ele. O problema é que nós não nos deleitamos em Deus. Ao invés de colocarmos o nosso prazer nele, nós estamos colocando uma esperança de prazer em ver o mal cair. Em ver aqueles que não, os perversos ruírem, sucumbirem, serem destruídos, invejando, se irando contra eles. Confie no Senhor e faça o bem. Voltando agora, eu e Leandro, nós fomos para lá dando risada e voltamos para cá dando risada. Quando a gente passou no trevo e viu gente acampada no trevo. Acampada nos trevos, com placa, com bandeira. Sim, eu ri disso. Sim, eu acho isso patético. Eu acho isso perda de tempo. Se você faz, Deus te abençoe. Porque se a gente parasse naquele trevo e perguntasse aqui, ó, quem de vocês que está aqui com a bandeira escrito família, ora todos os dias pela sua esposa? Quem aqui que está falando sobre, lutando contra possíveis agendas de ideologias, ensina o seu filho a se comportar como um verdadeiro homem? A gente não quer que o mundo, ou aquilo que nós julgamos como os perversos, ensinem coisas ruins para os nossos filhos, mas não ensinamos o que é correto. Confie no Senhor e faça o bem. Faça o que é certo. Vai cansar? Vai. Mas o filho é teu, aguenta. É tua responsabilidade. A família é tua. Maridos que estão aqui, a esposa é tua. Te vira.
O desenvolvimento espiritual dela é responsabilidade tua. Não adianta a gente ficar reclamando que as coisas estão ficando ruins e ficar alimentando e botando mais fogo, se não estamos nos preocupando em confiar no Senhor e fazer o bem. Porque é isso que vai nos trazer segurança nessa terra. Você viu o texto? Assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Qual é o desejo do seu coração? Eu quero um futuro. Eu quero ter esperança. Pois bem, busque ao Senhor. Jeremias capítulo 29, no versículo 13, vai dizer isso. Ou melhor, o versículo 11. Sou eu, diz o Senhor. Eu sei bem os planos que tenho para vocês. Planos de esperança e futuro. Me busquem e vocês me encontrarão quando me buscarem com todo o coração, diz o versículo 13. Deleite-se no Senhor, os desejos do seu coração serão atendidos. O problema é que se não colocarmos o nosso prazer, a esperança da nossa vida em Deus, os desejos do nosso coração estarão errados. E o próprio profeta Jeremias já nos ensina uma lição muito importante. Que o coração é enganoso, é mau. Não confie no seu próprio coração. Renda ele ao Senhor e aí você estará seguro. Versículos 5 e 6 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E nós adoramos esse texto. Nós amamos esse texto. Existe grande chance de você ter visto um quadro ou um pano de prato na casa da sua mãe, da sua avó, também você tem em casa com esse texto. Confie, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Todos nós desejamos isso, o agir de Deus nas nossas vidas. Nós desejamos tanto isso, e os crentes devem desejar isso, é claro. Mas os incrédulos também. Porque tu vai ver aí, tem algumas igrejas malucas que fazem umas campanhas doidas e botam lá a campanha dos 7 dias do agir de Deus. Lota. Porque a gente quer isso. Quer Deus trabalhando para a gente. Mas o texto diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Na maioria das vezes, nós entregamos, mas não confiamos. E queremos, exigimos que Deus haja. Entregamos, mas não confiamos. Isso está errado. Não é isso que o texto está nos ensinando. Porque é muito fácil eu entregar, dizer assim: Senhor, está aqui, ó. Aqueles mais sistemáticos na sua rotina vão dizer assim: não, pastor, eu toda manhã, quando eu acordo, eu oro a Deus. E eu digo assim: Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Bem familiar isso, né? Só que daí no meio-dia já está: meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Está tudo perdido, está tudo dando errado hoje. Deus, cadê Deus? Me esqueceu. Entregou, mas não confiou. E aí no final do dia chega dizendo assim: e aí, Deus? Tirando satisfação. E aí, Deus, cadê o cumprimento da tua promessa? Cadê a tua ação? Cadê a tua intervenção na minha vida, Deus? Mais alguém aqui já fez isso? Eu já fiz. Muitas vezes. E me envergonho disso. Confie. Entregue e confie, o Senhor agirá. O texto diz: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Quem você é de verdade? Quem você é quando não está se escondendo de ninguém? Quando você tira a sua máscara? Quem você é?
Sabe, na semana passada, nós meditamos um pouco sobre a parábola do joio. E nós aprendemos que no fim vai ficar provado o que é o que. Joio é joio, trigo é trigo. Pecadores não arrependidos serão condenados. Os crentes bons, salvos. Confie no Senhor. Entregue seu caminho a Ele, Ele vai agir. Não importa qual é a luta que você está enfrentando. É contra um pecado? É contra o desânimo? É contra um vício? É contra uma doença? Entregue ao Senhor e confie nele. Isso garante a cura? Não. Mas garante a providência de Deus. Garante o sustento de Deus, o cuidado de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Não se preocupe se há contra a sua vida ataques, seja de pessoas ou seja até mesmo espirituais. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue. Você entende isso? Que você vive no meio de uma batalha espiritual? Você está aqui, você está no meio disso? Que enquanto estamos aqui e estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos sendo tentados a ouvir por um ouvido e deixar escapar pelo outro? O mais interessado em que não ouçamos, não aprendamos a palavra de Deus é Satanás. Todo domingo aqui nós enfrentamos isso, todo dia das nossas vidas, quando queremos buscar ao Senhor, nós enfrentamos isso. Teve um irmão que veio aqui em casa um dia desses, e ele veio me dizer algo muito importante, muito especial. Ele veio me dizer assim: pastor, eu quero mais de Jesus. Eu quero me comprometer mais com a igreja. Pastor, qual é o próximo passo? Pensa num papo que o pastor fica feliz de ouvir isso. Conversamos, oramos, e antes de ir embora ele disse assim, estava vindo para cá, furou o pneu da moto, rasgou o pneu da moto, pneu novo. E naquela hora eu entendi que isso estava vindo para me atrapalhar, mas nem que eu viesse a pé, nem que eu chegasse aqui de noite, eu ia estar aqui. Eu não estou dizendo que tudo é o diabo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas sempre que você se propõe a buscar o Senhor, você sofrerá retaliação do inferno. É por isso que não podemos viver a vida ao acaso. Não, vou ver o que vai dar. Vou ver o que vai acontecer com a minha família. Ainda não, semana que vem eu começo o culto doméstico. Semana que vem eu começo a orar mais. Semana que vem eu começo a ler a Bíblia. Ano que vem, 2023, vai ser meu ano, me aguardem. É hoje, precisa começar hoje. Entregue e confie no Senhor. Não se preocupe com os ataques, com as mentiras investidas de Satanás e as suas ideologias. Siga o caminho do Senhor. Há uma frase bem batida, tanto é que eu nem sei quem é o autor dessa frase, mas que diz assim: se preocupe com o seu caráter e Deus cuida da sua reputação. É o que o texto está dizendo: Deus fará com que o justo brilhe como o sol. Vai ficar claro como o sol do meio-dia que você é inocente. Você já tentou olhar para o sol? Não assim, aqueles momentos bonitos no nascer do sol, que esses são poucos que enxergam, né? A gente gosta mais de ver o pôr do sol. Não porque a gente acha mais bonito, só porque não precisa levantar cedo mesmo. Não é desse que tu consegue olhar, admirar, tirar foto. Mas o sol do meio-dia, sol das 2h. Lá, a Silvia, andando com a bolsa do correio aí no centro de São Luís, aquele solão. Consegue olhar para cima e ficar olhando para o sol? Claro que não. Nós precisamos confiar que Deus vai cuidar da gente. Nós precisamos nos preocupar apenas em seguir o caminho dele para as nossas vidas.
O versículo 7 e 8 continua desenvolvendo isso: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. O que mais nós vemos no nosso contexto hoje, por conta do cenário recente e atual político, são pessoas iradas, desapontadas, sem esperança, e o pior, alguns crentes. A desgraça disso tudo é que tem crentes que acham que tudo acabou. Não é todos não, mas tem alguns que acham. Tentar resolver as coisas pela força é pecado. Tentar resolver as coisas do próprio jeito é pecado. Afinal, nós somos comprados por um alto preço. Eu não pertenço mais a mim. Eu pertenço àquele que me comprou na cruz. Eu não faço mais as coisas do meu jeito. Eu não devo abandonar o caminho do bem e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Resolver as coisas pela força do nosso braço é pecado, e pecado só chama mais pecado. Você já teve o azar de conhecer alguém que tem problema com mentira? Que uma mentira leva a outra. Ela conta uma mentira para sustentar a mentira que já tinha contado antes. E depois conta outra e conta outra, no fim nem sabe mais quem é. Ouvi esses dias que quem é comprometido com a verdade não precisa ter boa memória, porque sempre que falar, vai ser verdade. O pecado só chama mais pecado. Chegam para confrontar você, dizendo assim: ó, você é mal educado, você foi grosso, você não é amável. Não, é que foi o irmão que me deu torto. Nem olhou nada. Disfarçou um pecado com outro pecado, mentiu. Você entende? O pecado só chama mais pecado. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: esta é a palavra do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Se você acha que em algum momento Deus perdeu o controle da história, você está tremendamente enganado. Se em algum momento, e não só aqui a questão política, é claro que a gente acaba voltando nisso porque é o que está mais latente no nosso contexto, na nossa realidade hoje. Eu não queria estar falando disso. Eu odeio falar disso. Odeio. Porque parece que tudo é sobre isso agora. Tudo é política. Tu não pode botar um texto bíblico lá que tu achando, acho que isso aqui é política. Já sei em quem o pastor votou. Tudo é política. Eu odeio falar sobre isso. Eu não queria estar falando sobre isso. Porque a gente acaba negligenciando outras áreas da nossa vida. Tem coisa muito mais importante para a gente lidar. Tem coisa muito mais importante para a gente batalhar. No chão da nossa casa, de joelhos, orando, clamando pela intervenção do Senhor. Para, gente, para com isso. Achar que são os governos da terra que vão resolver os nossos problemas. O que vai resolver teu problema é você amar sua esposa, cuidar dos seus filhos, ser um crente bom. É isso que vai resolver o seu problema, é você se comprometer com o Senhor Jesus Cristo. Confie nele, descanse nele. Não é pela nossa força, mas é pelo Espírito do Senhor. Amém? É pelo Espírito do Senhor. Nunca foi pela força do braço, nunca foi pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, sempre foi Ele. Nós devemos acolher o conselho de Paulo em nossos corações, não tentar terminar na carne aquilo que foi começado pelo Espírito. Algum momento da nossa vida nós afirmamos, nós professamos a nossa fé em Cristo e de repente nós estamos tentando resolver as coisas do nosso jeito. Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Isso não vai dar bom.
Você vai quebrar a cara, você vai se arrepender, você vai se arrebentar. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E se é pelo Espírito do Senhor, a primeira coisa que devemos fazer, diante de qualquer circunstância, é orar. Antes de remangar a sua blusa, antes de remangar as mangas para fazer alguma coisa, dobre os seus joelhos e clame a Deus. Você quer tanto? As mulheres aqui que eu pedi, que estavam com os maridos lá, que estão com os maridos lá, vocês querem tanto que os seus maridos voltem diferente? Dobrem seus joelhos. Com a realidade que você está vivendo, o casamento, a família, o relacionamento com os filhos, luta contra o pecado. Para de tentar resolver na força do braço, não é assim, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Versículo 9 e versículo 10 diz: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que vocês os procurem, não serão encontrados. O mal desse mundo vai passar. Está com os dias contados. Não vale a pena esquentar, ferver por isso. Preocupe-se em fazer o bem. Preocupe-se em ser verdadeiro, porque é isso que vai denunciar o falso. Não gaste o seu tempo, a sua energia, os seus recursos, tentando dizer que fulano, fulana ou determinada ideia está errada. Não gaste todo o seu tempo, os seus recursos fazendo isso. A nossa principal preocupação deve ser seguir o caminho que Deus estabeleceu. Tudo isso vai passar. Os perversos sumirão, serão exterminados com o sopro da boca de Jesus. Versículo 11 ao 13. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Em Mateus capítulo 5, nós temos as bem-aventuranças. Algumas versões diz bem-aventurado, outras versões vão dizer felizes são os que... Mas a ideia aqui é de uma felicidade plena no coração, mas não plena na sua realidade. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 5. Dentro do Sermão do Monte nós encontramos as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Eu não vou ler todas as bem-aventuranças. Mas Mateus capítulo 5, versículo 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Que terra é essa? É São Luís Gonzaga? Que terra é essa? É Rio Grande do Sul? É o Brasil? É o nosso continente? Que terra é essa? É uma terra sem maldade? É um São Luís Gonzaga sem corrupção? É um Brasil sem corrupção? É essa terra que os humildes, ou os mansos, outras versões vão dizer, é essa terra que os mansos vão receber por herança? Não. É aquela terra que há de ser revelada. É a nossa casa final e eterna, definitiva. É o céu, para sempre juntos com o Senhor. Iremos sim experimentar de forma parcial as bem-aventuranças aqui nessa terra, mas a sua totalidade será no céu. Então não se desespere.
Não se desanime. Talvez você possa até ter visto em uma das minhas redes sociais, eu postei algo logo após as eleições e alguém me respondeu. E dizia que as coisas tinham mudado. Que agora os nossos filhos estavam perdidos. O que seria do futuro? Nós temos muitas pessoas assim. Nós temos muitas pessoas com medo do futuro. Mas nós precisamos nos lembrar que o Senhor não muda. Nós precisamos nos lembrar que as coisas vão ficar feias sim. Nós aprendemos na parábola do joio e do trigo. O mal vai crescer cada vez mais. Vai chegar no seu ápice. Mas o bem também. Os filhos de Satanás vão se desenvolver até o seu ápice. Mas os filhos de Deus também. Então nós estamos preocupados olhando, olha lá, ó, o pecado está aumentando, a corrupção está aumentando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ao invés de estarmos preocupados com o nosso crescimento. Ao invés de estar preocupados e descansando que a Bíblia já anunciou tudo isso, já prometeu tudo isso. A terra que os mansos e não os violentos, não os que tentam resolver as coisas no braço, na força do braço. Vamos invadir Brasília! Vamos trancar tudo! Não, vamos começar orando pela nossa família. Vamos começar confessando os nossos pecados. Vamos começar chorando pelas nossas feiuras, pelas desgraças, pelas sujeiras que passam pela nossa cabeça. Vamos começar por isso? Os humildes, os mansos receberão a terra. Eles desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Não importa o quanto o mal se agigante, não importa o quanto o pecado, Satanás, mostre os seus dentes a nós, saber que o Senhor ri disso deve nos trazer confiança. Você já passou pela frente de uma casa onde tinha um pincher? Aquele cachorro cruza com um rato, aquele bem pequenininho. É várias espécies, né? É cachorro, é rato, é um bicho estranho. Se você tem pincher, Deus te abençoe. Mas ninguém tem medo de um pincher. Você passa vendo a casa, está lá, cuidado, cão bravo. Você olha, é um pincher. Você não fica com medo daquilo. Eu tinha quase fobia de cachorro. De um pincher eu não tinha, para você entender. Não tinha. O mal está com os dias contados. Da mesma forma que a gente vê ali um pincher gritando através da grade, como quem diz assim, eu vou despedaçar você se eu pegar. A gente olha para aquele cachorro assim, dá risada. Essa, a nível de ilustração, é claro, é a reação de Deus diante do mal. Diante do progresso do mal nesse mundo. Enquanto os perversos estão pensando, nós vamos destruir tudo, nós vamos destruir a igreja, nós vamos destruir os valores. Dentro de toda a história da igreja, nós vemos homens, governantes, reis se levantando, tentando destruir o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, tentando destruir essa coisa maravilhosa que nós temos em nossas mãos, e ninguém conseguiu. Sabe por quê? Porque o Senhor está sentado e rindo deles, porque os seus dias estão contados, porque o Senhor guarda a sua igreja, porque o Senhor guarda o seu povo. Eu não sei o que hoje pode fazer você ficar com medo, perder a confiança. Eu não sei qual é a situação que você enfrenta. Eu não sei qual é a área da sua vida que está pegando fogo. O que eu sei é que Deus está cuidando de você. Deus cuida dos seus. Precisamos confiar no Senhor, pois o resultado é certo.
quando o nosso maior prazer for o relacionamento com Deus, os desejos do nosso coração serão voltados para Ele. Ele é o único que pode cuidar de verdade do nosso coração, da nossa vida. Não há nenhum outro lugar que nós devamos direcionar, colocar o nosso coração, a nossa vida. É só em Deus que estaremos verdadeiramente seguros. Não basta entregar o nosso caminho a Deus, se não confiarmos que Ele nos guiará. Quando você coloca o destino num GPS, você confia que Ele vai te levar para o destino correto. Nós estávamos chegando perto lá do acampamento, o Leandro disse assim: estamos quase, pastor. É o Senhor que manda. Imagina se eu digo para ele assim: mas eu não sei onde é que é. A confiança dele teria sido em vão. Tu confia crendo que aquilo que tu está confiando, ou aquele que você está confiando, é digno da confiança. Não basta entregar o nosso caminho a Deus se não confiarmos que Ele nos guiará. Não basta entregarmos o nosso caminho a Deus se não esperarmos com paciência e tentarmos resolver do nosso jeito. Senhor, eu entrego, mas deixa que eu resolvo. Senhor, eu entrego, mas eu vou fazer do meu jeito. O resultado da confiança em Deus é a intervenção dEle. O resultado da confiança é a intervenção de Deus. Então pare de brigar, pare de espernear, confie, espere no Senhor, Ele agirá. Sossega o facho, dizia minha avó. Tem uma frase do pastor Paulo Borges, e eu quero encerrar com essa frase, que caiu como uma bomba dentro do meu coração, há umas 2 semanas. Ter esperança não é estar à espera. A esperança é um movimento de quem tem certeza. Ter esperança em Deus, confiar em Deus, não é não fazer nada. Ter esperança, ter confiança em Deus é se mover, crendo que Ele me guiará. Aonde está depositada a sua confiança? O resultado da confiança no Senhor é certo, é a intervenção dEle. Então não importa a situação que você esteja vivendo, Deus pode agir na sua vida. O mesmo Deus que já fez tanta coisa na sua vida, na vida dos seus irmãos, vai continuar fazendo. Você crê nisso? Amém? Diz um amém como alguém que crê nisso. Amém? Vamos nos colocar em pé então e vamos responder a esse sermão de 2 maneiras: orando e cantando. Cantando que nós cremos que Ele não muda. Cantando que nós sabemos que tudo o que Ele faz é para o nosso bem, é para o nosso melhor. Que a nossa oração seja: Senhor, enche o meu coração com esperança, com confiança. Não como alguém que senta, cruza os braços, cruza as pernas, assim, vamos vendo o que vai dar. Mas com uma confiança, com uma esperança de quem sabe que Deus está guiando. Eu não espero como alguém que espera uma surpresa. Eu espero com convicção quem está lá, com quem eu vou me encontrar. E é o meu Senhor Jesus. Deus amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque nós podemos nos reunir aqui, pelo privilégio que é nos reunirmos aqui. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, cumpra o propósito pela qual sai da Tua boca. Ela não volta para Ti vazia. Produz em nós frutos verdadeiros. Produz em nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Que sejamos levados a confiar no Senhor. Desde nas pequenas coisas como nas grandes. Problemas que nós temos para resolver amanhã ou até mesmo hoje ainda.
que possamos confiar no Senhor. Entregar ao Senhor e confiar, crendo, se movendo como alguém que entende que o Senhor vai agir. Gera essa convicção em nossos corações. Em nome do Teu Filho amado, nós oramos. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu navegar, teu amor não falhará. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falhará. Tu és o mesmo para sempre. Eu quero fazer um último desafio a você, se você puder permanecer ainda mais uns breves momentos suficientes para você encorajar seu irmão, sua irmã, pelo menos uns 2, 3, vamos lá, diga para o seu irmão, para a sua irmã, dê um abraço apertado nele, diga, confie, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Vamos aumentar a nossa expectativa acerca da ação do Senhor. Ele não mudou. O mar pode ficar furioso, mas o nosso Deus é mais ainda. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é gigantesco. Nada se compara a Ele. Amém? Os nossos corações sejam inflamados, cheios dessa convicção. Deus abençoe você. Na quinta-feira, nos encontraremos aqui novamente às 19h30.